Olá, discípulos de Jesus. Espero que seu dia está sendo bênção. A pergunta que não quer calar é: existem níveis de pecado? Tem uns que falam que não, pecado é tudo igual, e outros falam que sim, tem com certeza níveis de pecado. Mas a pessoa que tem que responder isso, na verdade, é Jesus e a palavra. Então, bora descobrir? Quero recomendar para vocês o nosso kit da semana, que é sobre guerra espiritual. Você vai ter nesse kit um livro que eu escrevi chamado O Poder da Língua, que tem impactado a vida de mais de 1 milhão de pessoas que têm lido. As Armadilhas do Inimigo, do grande autor Pastor Bob Sorge, que é muito profundo. A Poder em Declarar a Palavra de Deus, aqui do Don Gossett, que é um autor famoso do livro A Poder em Suas Palavras. Esse livro é muito bom. E do David Alsobrook, um grande best-seller nacional chamado Como Calar o Acusador. Você ainda em nossa loja online, com o endereço que está aqui na tela agora e também está no descritivo embaixo, você vai poder adquirir esse conjunto que recomendo muito para a sua vida, para você saber vencer os ataques do inimigo. Bora lá, existem níveis de pecado? Bem, como eu prometi, quem tem que responder isso é o próprio Senhor Jesus e a própria Palavra de Deus. Porque nós batemos muito na tecla aqui no Movimento dos Discípulos, que é o seguinte: quando se trata de assuntos espirituais, questões bíblicas, eu pessoalmente estou cansado de ver pregadores e mestres falarem a minha opinião é e desenvolver uma doutrina em cima de quê? Minha opinião. Minha opinião tem seu lugar. Minha opinião é que eu gosto de usar camisa verdinha assim. Beleza? Minha opinião é que eu gosto de um certo tipo de carro, eu gosto de bicicleta e N outras coisas. Mas quando se trata da palavra de Deus, a minha opinião vale nada. A sua opinião também não vale nada. Não se pode desenvolver doutrinas em cima de opiniões. Isso é um dos motivos que desenvolveu e proliferou um evangelho desviado e tantos erros que a gente vê no meio do cristianismo. Então, o ponto que nós batemos demais aqui no Movimento dos Discípulos é que a palavra de Deus é a autoridade. Aí você fala, não, mas o pastor pregou em cima da palavra e está tomando uma postura assim ou assado. Isso é outra questão. Não é só a palavra fora de contexto. Você tem que examinar a palavra de Deus dentro do contexto. E se estamos falando de um assunto, você tem que ver tudo que a palavra fala daquele assunto, com a sua mente aberta, você ir com integridade para não manipular, e você então analisar e você chega à conclusão o que Deus quer falar sobre um assunto. Então é isso que eu proponho fazer em cima desse tópico, se existem níveis de pecado. Bora ver o que a palavra fala sobre pecado, níveis, tipos e tudo mais. E outra coisa, antes da gente começar a olhar as passagens, que é muito importante você destacar, que é o seguinte: fala, mas pecado é chato, né? Aí eu não precisava saber de pecado. Posso te perguntar uma coisa? Você quer ir para o céu? Você quer ser abençoado? Você quer ter Deus na sua vida? Então para de ignorar o assunto pecado. Você precisa entender o assunto pecado, você precisa saber quais tipos de pecados estão te assolando, você precisa saber como vencer pecado na sua vida e viver uma vida em busca da santidade. Se você quer agradar a Deus, a palavra fala que sem santidade você não vai ver a Deus nem agradar a Deus, fé também, mas aqui no contexto é santidade. Então você precisa entender pecado, buscar uma vida de santidade, quando você peca, saber lidar, se você quer de fato ser salvo e ver Deus. Então é um assunto para todo mundo que quer ser abençoado e quer ter Deus operando na sua vida, você tem que entender esse assunto, tá? Então bora lá. Primeira passagem que nós vamos ler, Jesus diz o seguinte: Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. João 19:11. Então, Jesus está falando com Pilatos e ele fala que ele não teria autoridade se não fosse dado por Deus. Então, quem entregou Jesus a Pilatos é o culpado do pecado que? Maior. Maior é grau, gente, é nível. Então, Jesus já deixou bem claro que sim, existem níveis e graus de pecado.
Com certeza tem pecados menores e pecados maiores, porque Jesus diz exatamente que existe pecado maior, porque quem entregou ele para Pilatos é culpado do pecado maior. Então, matamos a pau a questão, biblicamente, se tem pecado maior ou menor. Tem, Jesus diz. Mas é interessante você entender não somente isso, mas também você tem que entender um pouco os tipos de pecados e que tipo de pecado que Deus ele vai te vir com juízo, ele vai vir em cima de você com um juízo forte, né? Que ele vai vir de uma forma mais veemente, porque eu vou te provar que existe isso também. Então, bora lá. A próxima passagem que eu vou ler diz o seguinte: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte? Não estou dizendo que se deva orar por este. 1 João 5,16. Esse entra num assunto de um pecado que leva à morte que você nem deve orar por esse tipo de pecado. Isso dá a entender que nós estamos falando sobre aquele pecado contra o Espírito Santo que, né, não tem perdão. Se você me pergunta o que é esse pecado, como funciona, eu não vou entrar nesse vídeo, nesse assunto. Se você quer que eu fale sobre isso, me faz um comentário falando: pastor, eu queria que você depois ensinasse sobre o pecado que leva à morte, o pecado que não tem perdão. E eu posso depois dar um ensinamento sobre esse assunto, se caso você tiver interesse. Mas por hora, só precisamos deixar claro que então tem pecado que leva à morte, né? E é fulminante, vamos dizer, né? Vamos lá. Depois diz o seguinte a palavra: disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão eu saberei. De novo, você vê Deus falando sobre um pecado tão grave que dá claramente implícita a ideia de tamanho, né? Gravidade, o grau, nível, palavra que você quiser usar, tem pecados maiores e mais graves e outros menos. Por que será então que pessoas honestas e sinceras se confundem, falam que não tem diferença e que todo pecado é igual? É que eles estão confundindo um ponto que tem um pouco da verdade e um pouco de confusão no meio, que é o quê? A questão é o seguinte: a partir de um pecado menor que seja, uma vez que você quebra a lei de Deus, um pecado do menorzinho que seja, que você cometer, você já não é justificado diante de Deus. Nesse sentido, então, tanto faz o pecado ser pequeno ou grande, você não será justificado diante de Deus por sua própria justiça. Porém, todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa e desde pequeno nós começamos a cometer pecados. Pecados de rebelião, pecados de más atitudes e aí vão desenvolvendo em nossas vidas. A partir do primeiro que você cometeu, você não é justificado diante de Deus por conta própria. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que ninguém consegue ser justificado diante de Deus por conta própria. O único ser humano que já viveu que não tinha pecado, que era justificado por conta própria, se chamava Jesus. Fora ele, nenhum de nós, de qualquer forma, somos justificados diante de Deus por conta própria. Então, cada um de nós precisamos de quê? Graça de Deus. Precisamos arrepender, que é reconhecer que somos pecaminosos, que temos pecado e diante de Deus, então, pedir perdão dele e receber a graça dele ao fazer Jesus virar nosso Senhor. E você só faz Jesus virar seu Senhor se ao inverso acontecer, que você vira discípulo dele, que significa viver uma vida seguindo ele, aprendendo com ele, obedecendo ele e aprendendo dele. Então, você tem que passar por esse processo, mas graças ao bom Deus que ele abriu esse caminho por nós, através da morte, derramamento de sangue do nosso Senhor Jesus e ressurreição, e depois ele subiu e assentou à destra de Deus, encerrando a virada das alianças e abrindo um caminho para a gente poder sermos perdoados dos pecados. Mas só para entender um pouco melhor o assunto pecado, vamos olhar mais passagem aí. Essa última passagem foi de Gênesis 18, 20 a 21. Próxima passagem que nós vamos olhar agora é
sobre um pecado que é contra o próprio corpo. Diz o seguinte a palavra: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Isso é em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Então agora ele está falando sobre um tipo de pecado que é contra o seu próprio corpo, ele fala, né? Então esse pecado é um que é contra você mesmo. Ele está atacando e pecando contra você mesmo. Qual o sentido? Bem, em primeiro lugar, Deus nos fez como seres com esse elemento sexual. Homens e mulheres ele nos fez com esse lado da nossa natureza. E ele tem um propósito que nós desfrutamos ou praticamos esse nosso lado sexual dentro do casamento, com seu marido ou com sua esposa. Esse é o plano de Deus. Quando você comete fornicação, né, ou adultério, algum pecado, né, sexual, ele está dizendo, né, que é de vários tipos, aí você pode enquadrar nessa categoria, você está pecando contra o seu próprio corpo. Então, o seu próprio corpo está levando marcas daquilo. Obviamente também contra Deus, porque é um pecado. Então, eu estou pecando contra Deus, mas eu também estou pecando contra o meu próprio corpo. Isso certamente tem alguns aspectos, e eu não tenho tempo para entrar em todos eles aqui, mas um deles é que isso vai calejar a tua alma. A pessoa que vai vivendo uma vida promíscua ou sexualmente errado e imoral, ele vai é como se ele fosse mutilando a sua própria alma e depois vai curando com cicatrizes e endurecendo, e você vai dando um estrago na tua própria alma quando você entra por esse caminho. Por isso que é muito importante, né, quem quer viver para Deus, dizer: eu vou evitar viver assim, eu vou separar para o lado de relacionamento sexual ser dentro do casamento e somente. E isso, o incrível é a quantidade de pessoas que se dizem cristãos ou evangélicos hoje, que ninguém nunca pregou isso para eles. E se eu pegar a Bíblia e começar a estudar esse assunto, só o Novo Testamento eu vou achar muitas e muitas dezenas de passagens, se não centenas, né? Eu não contei, mas eu sei que está proliferado início ao fim dos Evangelhos e o Novo Testamento sobre esse assunto. Mas por algum motivo, muitos lugares pararam de pregar e ensinar isso. Porque eu não sei, porque aquele lance que eu falei mais cedo, pecado é chato e tal. Mas você quer fazer seus seguidores irem para o inferno, né? Eu digo a um pastor que não prega essas coisas, porque é isso que está fazendo. Quando você não prega a verdade para eles, aí eles simplesmente vão na ignorância, fazendo as coisas erradas, e vão sendo literalmente levados ao inferno por causa de um estilo de vida que eles estão tendo. Eu não faço ideia de como que alguém pode achar correto pregar e ensinar para as pessoas e não falar a verdade. Se a Bíblia diz um monte de vezes sobre esse assunto, porque nós precisamos entender para ter uma vida correta com Deus, por quem sou eu para achar que eu posso apagar isso e não ministrar aos outros? Porque eu não quero ser chato, porque eu quero ser uma voz, né, tudo polida, eu quero ser mais estilo coach de repente do que pregador ou mestre da palavra. Parece que as coisas foram muito assim. Paulo fala em Gálatas capítulo 1 sobre o pessoal pregarem o evangelho não legítimo e verdadeiro, que eles sejam amaldiçoados por Deus. E eu digo que tem sido muitas vezes pregado um evangelho que não é legítimo, não é verdadeiro, e temos que voltar a pregar o verdadeiro evangelho, porque é o que traz salvação e que muda a vida das pessoas. Vamos lá falar um pouco mais sobre o pecado hoje, a importância de você entender, né, desse assunto. Tem níveis de punição do pecado, é alguma coisa que vocês precisam ver aqui. Vamos ver a passagem. Diz o seguinte: aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Isso está falando também sobre açoites, estamos falando aqui em Lucas 12, 47 e 48, sobre a punição de Deus. Né? É uma história ali, está falando de um assunto que está remetendo a pecado, né, e punição de Deus. E está dizendo assim, a punição é pior se você não sabe do assunto.
Então é tipo assim, um cara que não entende a Bíblia, não sabe da coisa e está agindo mal, ele não vai ter o mesmo nível de punição ou cobrança de Deus, né? Ele tem sim, ele está errado, ele está pecando, então ele tem que responder por aquilo. Mas quem sabe que está errado e mesmo assim pisa em cima da verdade e faz o errado de forma voluntária e proposital, ele será castigado mais. É o que diz aqui em Lucas capítulo 12. Agora o pecado contra o Espírito Santo, que eu mencionei um pouco mais cedo, que eu não vou entrar a fundo aqui, mas só vamos bater nessa tecla rapidinho. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Marcos 3, 28 e 29. Pessoal, é sério o negócio. Temor do Senhor não é um tópico chato que deve ser ignorado igual tem sido. É o caminho de eu ter um relacionamento bom com Deus, eu temê-lo também, entender que Ele é de graça, Ele é de perdão, Ele é de amor, mas Ele também é de juízo. E eu tenho que entender isso e levar isso a sério. Então tem pecado, né, que não tem perdão, que leva à morte. O mero fato que tem deveria fazer todos nós sermos mais cautelosos do que falamos e o jeito que nós agimos. Agora um assunto sobre pecado que precisa ser bem entendido é o lance de pecar de forma deliberada. Diz assim a passagem bíblica: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e do fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 26 a 31. Pessoal, para Deus há uma diferença enorme você simplesmente cair, deslizar e pecar, e você viver no pecado. É radicalmente diferente para Deus. Então, eu sou salvo, errei, pequei. Ok, penso: poxa, olha o que eu fiz besteira, eu vou em Deus, Deus me perdoa, eu não quero viver assim. E levanto e vou de novo, tem graça. Agora eu começo a pensar: Deus não vai ligar, tá nem aí, né? Deixa eu ir tocando aí, tem nada a ver. E você começa deliberadamente, continuamente, pecar e cometer um pecado, diz que não tem mais graça para você. Deus considera que você está insultando Ele. Você está pisando a graça de Deus e insultando o Espírito Santo, e não é brinquedo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Uou! Como assim? Está me bravo, pastor? Não, não estou bravo. Na realidade, eu falo isso para as pessoas ouvirem com amor, né? Eu já vi pregador na minha infância, parece que pregava sobre pecado com raiva e parece que ele ficava feliz em falar de castigo. Não é o caso aqui comigo. Eu estou falando porque eu entendo que qualquer um de nós podemos pecar, mas nós precisamos entender a verdade para a gente ter temor do Senhor e não começar a viver de um jeito que faz a gente perder a nossa salvação. E você pode perder sua salvação, de acordo com as Escrituras, quando em alguma altura do campeonato, não é instantâneo, você é salvo, você tem uma certa proteção da salvação. E o pessoal pega 2 extremos sobre isso. Você tem uma linha que espirrou, você perdeu a salvação, e outra é impossível perder. Os dois são posições errôneas biblicamente, não estou falando minha opinião. Consigo te provar isso muito claramente, com muitas passagens, que assim, você tem segurança da salvação, mas ao mesmo tempo, né, você tem que tomar cuidado para não perder essa salvação e continuar firme na fé. Pecado de forma deliberada. Você tem que tomar muito cuidado com isso, entender que a graça em um certo momento, certa altura do campeonato, vai apartar. Então,
Se você tem feito isso, a boa notícia é que você pode consertar agora. Fala, Deus me perdoa por isso, eu quero quebrar aquele ciclo de vida errada, eu quero viver para ti. E a graça de Deus virá e vai te encher. Agora nós vamos falar sobre o fato que um pecado já te faz não merecer ser justificado. Falei um pouco sobre isso há pouco, mas agora eu quero te provar isso biblicamente. Diz assim, ó, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago 2,10. Então, esse é o ponto que eu estava destacando antes, né? Agora com base bíblica, que assim, um pecado já é o suficiente a fazer você ter feito igual, né? Quebrar a lei inteira. Você perde a justiça própria. É um dos motivos que tem pessoas que confundem esse assunto e acham que todo pecado é igual, porque um pecado já dá o efeito de todos. Mas existem sim, como nós temos provado aqui hoje, níveis de pecado, pecados mais sérios, pecados que Deus veja como insulta pessoal e outros que não é bem assim. Agora, por último, nós precisamos todos reconhecer que somos pecadores, precisamos de perdão, primeiro numa experiência de conversão, de sair de uma vida de pecado e viver um discípulo de Jesus, que ponha Jesus como o Senhor e começa a viver buscando santidade. E também nós que já fizemos isso e somos discípulos de Jesus, temos que ter momentos regulares onde nós pedimos que Deus perdoe coisas que fizemos para continuar buscando a santidade e tendo uma vida correta. Vamos ver por último o que a palavra fala sobre isso. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, e agora vem a parte boa, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, 8 a 10. A coisa maravilhosa é que se você reconhece seu pecado, pede perdão, Deus é fiel e justo e nos perdoa. E por último, agora então, a justiça de Deus, que a palavra diz, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 21 a 24. Graças a Deus, quando pecamos, temos o direito de pedir perdão, sermos perdoados. Nenhum de nós aqui, agora, nessa vida, seremos perfeitos. Então não permite o inimigo também te destruir, simplesmente apontando para o que você fez de pecado e dizendo, você não tem mais jeito. Tem sim, tem sim. Seja humilde, confessa, trata isso com Deus, levanta e vai de novo, que Deus é contigo. Um abraço, até a próxima.